Tem um outro incêndio no Parquinho Militar também, a gente estava falando da tristeza dos militares, que começou nesse fim de semana, que é o Bolsonaro jogando a responsabilidade pela tentativa de golpe no colo dos generais. A defesa do ex-presidente adotou uma tática de sugerir que altos oficiais militares planejaram um golpe dentro do golpe no final de 2022 e, por essa versão, os generais Augusto Heleno e o Walter Braga Neto seriam os principais beneficiários desse suposto plano. Nem preciso dizer que essa nova abordagem causou um desconforto enorme entre aliados de Bolsonaro, né, que veem esse movimento como oportunista. Quem poderia imaginar isso, Christian? Nossa, logo o presidente Bolsonaro, que é um homem tão solidário, é um homem tão fiel. Que nunca é abandonou um companheiro. Nunca largou feridos no meio da batalha, né? Quem poderia dizer que isso ia acontecer? Cara, eu sei que o Pedro já disse isso aqui outro dia, mas é difícil imaginar um líder que não é líder de nada, né? Ele não é a onda, ele surfa a onda, que é uma coisa um pouco diferente, né? O sujeito mais covarde do que Bolsonaro, e sempre foi desde o primeiro dia. A única preocupação de Bolsonaro sempre foi com o seu benefício financeiro, material, pessoal. O negócio dele sempre foi se enriquecer, cometer crime, se lacrar e ficar impune. Acho que ele nunca foi punido a vida dele inteira por todos os crimes que ele cometeu ao longo da carreira. Ele subiu na vida cometendo crime, né? Mas esse caso específico dos militares é interessante pelo seguinte: a relação dos militares com o Bolsonaro é uma pena, porque quem não adora os militares no Brasil odeia os militares. Então você não consegue fazer uma análise equilibrada do comportamento militar nesses últimos anos. O que acontece? Os militares estavam por baixo desde o fim da ditadura militar, se sentindo desprestigiados. Eles foram prestigiados no governo Sarney. Mas a partir daquela onda mais liberal que teve, sobretudo do governo Fernando Henrique, que você teve restrição orçamentária, né? É engraçado, os socialistas, a esquerda em geral, dá mais importância para o exército do que os liberais. Então, por exemplo, os liberais acham que o exército é um trambolho, que não serve para nada, entendeu? Então o governo Fernando Henrique os tratou a pão e água, e não só eles, sei lá, as universidades também. Mas enfim, o ponto eles foram revalorizados com o Lula, em termos orçamentários e tal, os militares, e na sequência, na Dilma teve essa complicação que foi a Comissão da Verdade para eles. Então, eles se sentiram... E tem outra coisa, a raiva dos militares com o sistema foi proporcional à valorização do judiciário pelo sistema. Quanto mais o judiciário foi assumindo esse papel, digamos, de grande intermediário, de poder decisivo, e sobretudo o Supremo Tribunal Federal, mais esses altos comandos, esses militares foram ficando irritados. Porque é como se fosse um espelho invertido. O Supremo Tribunal... Sempre houve uma disputa sobre quem era o poder decisivo da República, desde 1889, 1891. Se era judiciarismo ou se era militarismo, entendeu? Então, o que acontece? Quando eles apoiam o Bolsonaro, você tem esse grupo do Haiti, que é do Braga Neto, que é do general Heleno, que era o Vilas Boas. Esse grupo queria um candidato que fosse o seu fantoche. E eles achavam que Bolsonaro seria o fantoche. Mas o Bolsonaro nunca quis ser fantoche, ele quis usar o exército como seu fantoche. Era o contrário. Então, a relação de Bolsonaro com os militares sempre foi muito, muito tensa por isso, porque ele dava todos os incentivos, todos os privilégios, mas queria que eles ficassem posando como golpistas ao lado dele, entendeu? E agora você vê a distinção. Agora você vê, assim, exatamente isso. Assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso foi coisa dos generais. E os generais que queriam usar Bolsonaro. Entendeu? Então isso explica um pouco essa situação agora. É óbvio que, para se defender, Bolsonaro vai dizer até que foi vítima, que ia ser vítima de um golpe militar. Isso vai ser melhor ainda, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É a história de que um esperto sempre encontra alguém mais esperto, né? Agora, dentro do pacote de cortes anunciado na semana passada pelo governo federal, a revisão de gastos no Ministério da Defesa deve ser aí de 4 bilhões em 2 anos, que é um número que representa menos de 1% do total de quase 72 bi que está previsto para serem cortados até 2026. Mas ainda assim, teve uma choradeira, Christian. O principal motivo é a regra de transição para aposentadoria, né? Antes não tinha uma idade mínima, agora foi estabelecida em 55 anos e até 2030, com a transição até lá. Mas os militares querem mais tempo. E a gente vai para São Paulo para saber qual é a leitura da Flávia e do professor que estão acompanhando a gente agora.
Então, Ricardo, eu fico besta como os assuntos todos se entremeiam, não é mesmo? Opa. Porque o Christian, lá numa das primeiras falas, falou, né, do como os militares se ressentiram de perder poder, nesse rearranjo, nessa acomodação, para usar o termo. Aí, eles encontraram uma brecha de reintrodução política com a Lava Jato, então aquele tweet do general Vilas Boas, e ali em tese, era uma parceria com o Supremo, né? Era uma tentativa de parceria. Olha, Supremo, estamos aqui observando, temos certeza que vocês farão a coisa certa, seja lá o que era, quer dizer, a gente sabe bem o que era a coisa certa na interpretação daquele momento. E aí o presidente Temer, o ex-presidente Temer, oficializou essa reentrância dos militares na política. Então, a gente falou um pouco da política do judiciário. Como é que você enxerga a atuação política dos militares, tanto na briga para manter os próprios benefícios, quanto para ter uma voz ativa politicamente, quanto, eventualmente, para tentar um golpe de Estado? Olha, Flávia, acho que assim, tem essa dimensão mais histórica, né, de para onde foram os militares no jogo político, etc. E depois tem uma questão específica de como foi a relação Bolsonaro com os militares, mais recente, né? Mas, assim, do longo prazo, eu acho que os militares... Esse foi um pacto um pouco da transição, né? Que a gente, hoje, talvez consegue fazer uma avaliação de alguns erros desse pacto não escrito, né? Um pacto informal. Mas a anistia e todo o processo de transição, um certo afastamento dos militares do processo político... ele foi combinado com um processo de isolamento dos militares. Os militares, basicamente, nesse processo todo, nas últimas décadas, eles partiram para um isolamento. Então, assim, do ponto de vista das suas escolas, do ponto de vista das suas atuações, etc., esses caras descolaram um pouco das elites. A sociedade civil e o sistema político abdicou de discutir o papel das Forças Armadas. Né? Então, eles continuam inercialmente nas funções clássicas e mal cumpridas que eu acho que eles têm, mas a sociedade parou de discutir eles do ponto de vista positivo e negativo. Né? Eles fecharam um orçamento que é muito poderoso, um orçamento pesado para a União, conseguiram montar esquemas de acomodação do ponto de vista de aposentadoria, de modelos de trabalho, etc., que é razoável para bom, principalmente para o oficialado, etc., e ficaram afastados do poder, até que tem razão, tem duas pauladas mais fortes, eu acho que eles sentiram nesse processo. Foi a criação do Ministério da Defesa, durante Fernando Henrique. Isso aí era uma pedra de toque na função institucional, no encaixe institucional, como diria o professor Rogério lá da USP, no encaixe institucional deles. Botaram uma relação civil entre a cúpula militar e o sistema político. Isso os militares sentem até hoje. Né? E segundo, quando teve um processo de passar por uma questão, como todo o governo passou, todo o Estado brasileiro passou, de ajustes do ponto de vista de gastos. Né? E tiveram que sempre cada vez mais expor como é que estão usando seus recursos. Né? Isso jogou eles para um lado. Paradoxalmente, o Lula retoma o orçamento militar, principalmente em projetos estratégicos. Menos para dentro dos militares, da carreira, etc. Ficou intocado isso, que eu acho de novo um erro. Reforçou os projetos de renovação de todos os caças, depois esse mega bilionário projeto de submarinos, até um submarino nuclear, reforçou alguns projetos de segurança dentro das Forças Armadas e envolveu os militares no projeto do Haiti, que era essa ideia de os militares voltar a ter uma ação. De fato, os militares estavam quantos anos? Décadas, uma guerra, desde a Segunda Guerra. Né? Eles arrumaram um teatro de guerra regional importante, eu acho que conectado com a política externa, com uma certa visão geopolítica, acho que foi acertado. Mas reciclaram lá e voltaram como reforçados. Né? E aí, depois tem todo esse processo da corrupção do Lula, que para eles continuam chamando ali para dentro, eles chamam de vagabundo. Até hoje eles têm dificuldade de reconhecer o Lula por todo o processo de corrupção que, de fato, no meu modo de ver, existiu. Acho que não tem dúvida. E que não teve uma depuração correta do ponto de vista político. Jurídico é outra coisa, a gente pode até discutir certo, mas político não teve. E os militares não topam isso aí. Né? E aí teve todo esse modelo ao longo, pós-Dilma, Temer, etc.,
E começaram a mostrar participação maior aí. Quando teve a nomeação, Toffoli nomeou, se não me engano, o próprio Vilas Boas para o STF como assessor, etc. Aí começou a ter uma ativação muito mais forte, que foi resultar no questão do Bolsonaro. Mas Bolsonaro, eu acho que é um outro capítulozinho. Porque o Bolsonaro, ele sempre foi representante das camadas mais baixas das Forças Armadas. Ele sempre teve um problema com o oficialato, com a cúpula mais bem formada dos militares, que sempre tratavam ele de maneira jocosa, não, né? Mas ele tinha uma crescente relação com as bases dos militares e também com as bases dos policiais militares e companhia militar. Sim. Então, o Bolsonaro era o líder do sindicato das bases militares e das bases das polícias militares, mas não era muito aceito pela cúpula. Mas, no jogo político, principalmente a necessidade de afastar o risco Lula e etc., foram tentando fazer uma aproximação, um acordo e fizeram uma tática ali de sobrevivência, de acomodação. Tanto que na transição, eu acompanhei bem esse processo, nessa época ainda tinha uma colaboração com o comando aqui do Sudeste, hoje eu não tenho mais. O acordo antes das eleições dos militares era cuidar da infraestrutura e cuidar da defesa. Mas durante a transição do governo Bolsonaro, eles percebem que tem um vácuo. Do governo Bolsonaro para o governo Lula? Do governo Temer para o governo Bolsonaro? Do Temer para o Bolsonaro. Do Temer para o Bolsonaro. Aí eles percebem que tem um vácuo de poder em torno do Bolsonaro e aí eles migram para os ministérios palacianos. É aí que vai o Santos Cruz para a Secretaria-Geral da Presidência, depois vai para a Casa Civil, vai para outro... Eles cercam o Bolsonaro de milicos. Foi deliberado. Eles falaram, cara, aqui é o seguinte, nós vamos ter que ocupar esse espaço porque é nossa vez, se não for nós, vai ser o Centrão, vai ser outra coisa. Eles foram lá e ocuparam. Só que foram muito incompetentes nessa gestão. Muito incompetentes. E aí começa a dar todo o processo. Eles não controlaram o Bolsonaro, eles achavam que ele controlava o Bolsonaro, eles não controlaram o Centrão e tiveram problemas de comunicação e etc. E aí começa a ter essas crises do Bolsonaro e, finalmente, ao final, no meio do governo para frente, os militares, principalmente o Heleno, que era a figura que mais falava mal do Centrão até a eleição do Bolsonaro, foi claramente, aceitaram. Falou, olha, bota o Centrão aqui dentro, põe na Casa Civil e manda no orçamento. E foram para um segundo papel. Né? Então, assim, eu acho que tem essas duas dimensões. Do ponto de vista institucional, essa história dos militares, e é principalmente uma recusa em aceitar o Lula, muito mais do que a aceitação do Bolsonaro, que motivou isso. E depois esse processo maluco que foi o governo Bolsonaro, né? E que resultou nesse conflito. Agora, o que a gente está vendo, acho que está replicando. O Christian tem razão. O Bolsonaro é o rei de fazer bagunça e sair como inocente. Né? Impressionante. Ele agora voltar a falar que ele foi vítima de uma tentativa de golpe é uma brincadeira, assim, mas fora da imaginação. Né? Agora, do que você conhece das Forças Armadas, eu nem conhecia essa tua colaboração. Se você puder contar um pouquinho o que foi isso, mas uma coisa que me intriga é o fato de que, até onde a gente sabe, e até na sexta-feira a gente entrevistou o general Fernando Soares, que estava no alto comando em 2022, era comandante do Sul, e foi uma entrevista muito interessante. A gente sabe o tanto que militares prezam pela hierarquia. O Bolsonaro, enquanto presidente, era chefe de todas as forças, constitucionalmente, inclusive. Mas essa coisa de abandonar feridos pelo caminho é uma desonra profunda entre os militares. Ainda assim, hoje, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, eu vi um carro da Polícia Militar parado num supermercado ao lado da minha casa, com adesivo Pátria Amada Brasil até hoje, do governo Bolsonaro. Então, assim, eu fico pensando se mesmo as patentes mais baixas, ao ver um comportamento subversivo como é o do Bolsonaro, sempre foi, o Bolsonaro nunca foi bom de respeitar a hierarquia militar. Isso não mina ele nem dentro das forças? Os generais vão lá e apostam num capitão, num ex-capitão, ainda assim? O que você conhece da mentalidade para me contar? As Forças Armadas, ela não é homogênea, né? Ela tem vários grupos, tanto do ponto de vista da hierarquia, né? O oficialato, média patente e o baixo clero, né?
Mas dentro deles tem visões diferentes. Então, assim, você perguntou a minha participação nos militares, com colaboração com os militares. Eu coordenei durante uns bons anos aqui o GACINT na USP, o Grupo de Análise Internacional. E a gente, nessa época, convidou membros das Forças Armadas e da própria BIM, etc., para fazer parte do grupo. E a partir disso, desde então, teve o inverso. Eles me convidaram para participar de um que eles chamavam de um centro de estudo estratégico, que era uma sequência de eventos aqui no 2º Comando, principalmente. E eu participei de vários eventos lá dentro, debates, e colaborei com alguns planos de planejamento estratégico e tal. Então, uma vivência, assim, nada formal, muito formal, mas que foi muito interessante na época. E deu para perceber, assim, você tinha um problema de um enclausuramento das Forças Armadas nesses processos todos, ou seja, eles discutiam sempre eles com eles. Eu era uma exceção ali dentro, assim, a conta-gotas eles põem pessoas que não são da corporação. Então, discutiam cenário político, etc., sempre com dominação do cenário todo deles. Uhum. Então, assim, muito pouco aberto. Você vai sem fazer troca, escolas, né? Sem baixíssima troca. Uhum. Você vai nas escolas, as escolas são muito fechadas. Você não abre uma discussão sobre as funções estratégicas das Forças Armadas no Brasil com eles. Não abre. Isso é uma coisa que, para eles... Assim, para na primeira página. Uhum. Então, assim, esse tipo de procedimento dos militares, que não obstante teve uma ação de se aproximar ao longo do tempo algumas pessoas da sociedade civil, algumas instituições, mas assim, muito longe do que deveria ser num processo democrático, até para o bem das Forças Armadas, para a modernização das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras é extremamente atrasada, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de sua organização, etc., e das suas missões. A gente pode até... Isso merece uma outra discussão. Mas, e aí, dentro dessas Forças Armadas, deu para perceber também que você tem grupos muito diferentes. Do ponto de vista de qualidade, então você tem generais muito bem formados, tá certo? Você pode falar o que quiser do Mourão, por exemplo, das posições políticas, do que ele fez institucionalmente, etc. Mas do ponto de vista de formação, é um tremendo quadro, Mourão. Você vai por outros generais, do mesma patente, você vê que tem um gap de formação, assim, gigantesco. E eu diria que você tem, na média da formação ali, da cúpula do Exército, e das Forças Armadas em geral, eu conheço mais o Exército, mas das Forças Armadas, você tem um problema de qualidade séria. E isso foi, ao longo do tempo e no isolamento, foi aumentando. Né? Então, isso eu acho que é um tema a se abordar. Agora, eles não são homogêneos. Você sempre teve uma parte nas Forças Armadas que eram chamados legalistas. Se é a maioria ou minoria, é difícil saber, porque você não consegue pontuar bem. Mas você teve grupos que não topavam essas brincadeiras. Você teve aquela cena interessante durante a pandemia, que o Bolsonaro, então presidente, foi visitar um quartel no meio da pandemia e foi dar mão para um general. O general não deu a mão, estava de máscara, bateu continência. Então, uma sinalização de que, olha, clara desaprovação. Mas aí eu acho que tem um desdobramento muito mal ajambrado, que assim, o projeto político do Bolsonaro não era o projeto político das Forças Armadas. Eles tinham um ponto de convergência, alguns pontos mas assim, de longe são duas visões muito distintas, entre outras, porque você tem toda a razão. O Bolsonaro não é um cara da instituição nenhuma, né? Ele é um cara solitário, sempre foi, da carreira política dele. Ele é o presidente do sindicato dos baixo clero do Exército, é isso, informal. Mas o projeto político dos militares, a visão que os militares têm da sociedade civil, do ponto de vista institucional, não bate no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem algum plano na cabeça, né? O Bolsonaro é um cara anti-instituição. Os militares, por definição, não são anti-instituição. Eles são o contrário, eles são hierarquia e disciplina. Eles são instituição. Né? Eles desconfiam das instituições civis, mas eles não são contra a instituição. Mas é fato que esses militares que tinham esse projeto de retornar ao poder político enxergaram no Bolsonaro uma oportunidade e cavalgaram sem qualquer constrangimento. O Heleno era da turma do Frota, no final. Exato. Não, e não só o Bolsonaro tem aquela frase famosa, eu não lembro em que circunstância que ele agradeceu o Vilas Boas publicamente e falou, o que nós conversamos morre entre nós. E assim... Era a posse do ministro da Defesa. Não sei se o Bolsonaro, na cabeça limitada dele, achou que estava falando em código, porque todo mundo entendeu do que se tratava aquilo, né? Foi uma coisa meio...